A alimentação dos escravos romanos podia variar muito dependendo do local onde eles trabalhavam. Escravos urbanos, rurais, domésticos ou de minas tinham acessos a diferentes tipos de alimentos. Então, nesse vídeo, vamos tentar abordar quais eram os principais alimentos que um escravo romano consumia durante seu dia. Primeiro, a polenta. Esse era um alimento básico na dieta dos escravos romanos, também conhecido como pus. Ela era uma papa ou mingau de cevada ou farro e era considerado um alimento humilde, consumido principalmente pelas classes mais baixas e escravos, por ser nutritivo, barato e fácil de preparar, já que a cevada era um dos grãos mais baratos e acessíveis. Catão, o Velho, em sua obra De Agricultura, descreve a pus como sendo uma refeição comum entre os trabalhadores rurais e escravos, muitas vezes enriquecida com legumes quando possível. Plínio o Velho, em sua obra Naturalis Historia, comenta que a pus era essencial para a alimentação dos romanos e que mesmo os nobres a consumiam como parte da sua dieta diária. Ele menciona que, apesar da sua simplicidade, ela era um alimento considerado completo. Essa polenta era cozida em grandes caldeirões e podia ser servida com pequenas adições de legumes ou pedaços de carne quando disponíveis. Esse prato era frequentemente consumido no jantar, proporcionando uma refeição mais rica após um dia de trabalho intenso. Segundo, as favas. As favas, ou Vicia faba, também eram um componente importante da dieta dos escravos. Como uma leguminosa rica em proteínas, as favas eram uma fonte valiosa de nutrientes. Varrão, em sua obra Rerum Rusticarum, menciona as favas como um alimento essencial para os trabalhadores do campo devido à sua capacidade de fornecer energia e sustentar a força física. No Apicius, que era um antigo livro de receitas romano, as favas são mencionadas como um alimento comum entre as classes mais baixas, e era frequentemente preparada de maneira simples, sem muitos temperos. Elas eram geralmente cozidas ou amassadas para formar uma pasta, e podiam ser consumidas sozinhas ou misturadas à polenta para dar mais substância à refeição. Elas eram servidas em todas as refeições principais, especialmente durante a primavera quando estavam frescas. Terceiro, o moretum. O moretum era uma pasta simples, preparada principalmente com ervas, alho, azeite de oliva e queijo. Ele era um alimento fácil de fazer, barato e perfeito para sustentar os escravos nas longas jornadas de trabalho. Ele era geralmente comido com pão, o que o tornava uma refeição completa para os camponeses e escravos do campo. O moretum é mencionado em várias obras da literatura romana, sendo a mais famosa a descrição encontrada no poema Moretum, tradicionalmente atribuído a Virgílio. Esse poema detalha a vida de um camponês chamado Similo e a preparação do moretum. No poema, Virgílio descreve o preparo do moretum de forma detalhada, mostrando como Similo coletava as ervas frescas do seu jardim, moía o alho e misturava tudo com queijo e azeite. Virgílio descreve o seguinte: o camponês, com mãos hábeis, toma o alho do jardim, morde as ervas e mistura tudo no almofariz, criando uma pasta de cor verde clara. Além de Virgílio, Plínio o Velho menciona pratos semelhantes, destacando o uso de ervas e queijos frescos como parte da dieta camponesa. Quarto, o pão. A principal base da dieta dos escravos romanos era o pão, ou o panis. Feito de cereais de menor qualidade, como a cevada, o pão consumido pelos escravos era conhecido como panis plebeius, um pão mais duro e menos refinado. Plínio o Velho, em sua obra Naturalis Historia, nos conta que os escravos e os pobres consumiam uma espécie de pão grosso feito de cevada. Horácio, em suas sátiras, menciona a simplicidade da alimentação do povo comum, onde o panis plebeius era um alimento essencial. Esse pão era preparado em grandes quantidades e assado em fornos comunitários. Ele era consumido ao longo do dia, especialmente durante o almoço e a janta, e muitas vezes representava a única fonte de energia para os escravos. O sabor do panis plebeius era bastante simples, muitas vezes um pouco amargo devido ao uso de grãos como a cevada. Quinto, azeitonas e azeite. As azeitonas eram frequentemente consumidas como acompanhamento, enquanto o azeite servia para cozinhar e temperar os alimentos. Plínio o Velho menciona que as azeitonas, junto com o pão, eram a sustentação básica para os trabalhadores do campo. As azeitonas eram consumidas cruas ou conservadas em sal.
Já o azeite de qualidade inferior era usado para dar sabor à polenta ou ao pão. Ambos os alimentos eram consumidos ao longo do dia, especialmente como complemento às refeições principais. Sexto, aquamusa, ou água com mel. A aquamusa era uma bebida simples, composta basicamente de água e mel. Embora a receita pudesse variar em termos de proporção entre água e mel, a essência da bebida é a mesma, um líquido doce levemente fermentado. Na Roma Antiga, o mel era muito utilizado não só como adoçante, mas também como conservante e ingrediente em várias receitas medicinais. Plínio o Velho refere-se à aquamusa como uma bebida comum e refrescante. Ele escreveu: o mel, quando misturado à água pura, produz uma bebida chamada aquamusa, conhecida por seus efeitos revigorantes e por ser facilmente digerível. Apício, o famoso compilador de receitas romanas, faz referência a bebidas adoçadas com mel que eram populares nas refeições romanas. Embora a aquamusa específica não seja detalhada, o uso do mel em líquidos para criar bebidas doces é amplamente documentado. Apício escreveu: os romanos misturavam mel com vinho e água para criar bebidas doces e refrescantes, servidos em banquetes e encontros sociais. Sétimo, lentilhas. As lentilhas, conhecidas em Roma pelo nome de lens, eram um alimento básico na dieta das classes mais pobres, incluindo os escravos e trabalhadores rurais. As lentilhas eram apreciadas por serem fáceis de armazenar e cozinhar, características que as tornavam ideais para a alimentação dos trabalhadores e escravos. Elas podiam ser preparadas de várias maneiras: cozidas em água, transformadas em sopas ou papas, ou até misturadas com outros grãos e vegetais para aumentar o volume das refeições. Elas inclusive são mencionadas em várias fontes históricas romanas. Por exemplo, Plínio o Velho escreveu: as lentilhas, ricas em substância e fáceis de armazenar, são uma parte essencial da alimentação dos pobres, fornecendo nutrição em tempos de escassez. Plínio também elogia as propriedades medicinais das lentilhas, afirmando que elas ajudavam a acalmar o estômago e eram úteis em tratamentos para diversas doenças. O poeta romano Horácio, em suas sátiras, menciona as lentilhas como parte da dieta das classes mais baixas, contrastando com os banquetes luxuosos das elites. Ele escreveu o seguinte: enquanto os ricos se banqueteiam com carnes e vinhos, os pobres se satisfazem com suas lentilhas, que, embora modestas, mantêm-nos fortes e saudáveis. Juvenal, em suas sátiras, também faz referência às lentilhas ao criticar a desigualdade social em Roma. Ele escreveu: os pobres com suas lentilhas e pães duros têm mais saúde e vigor do que aqueles que se perdem em festas e banquetes. Oitavo, frutas secas. As frutas secas, como passas e figos secos, desempenharam um papel significativo na dieta dos romanos, especialmente entre as classes mais pobres. Essas frutas podiam ser armazenadas por longos períodos e consumidas quando frutas frescas não estavam disponíveis. O historiador Tácito menciona em suas obras que frutas secas eram frequentemente distribuídas como parte das rações de escravos durante festivais ou quando eles precisavam de um incentivo para um trabalho especialmente árduo. Horácio menciona em suas sátiras o uso de frutas secas como sendo um complemento às refeições frugais dos pobres. Ele escreveu: enquanto os ricos se deleitam em seus banquetes, os pobres se satisfazem com pão e um punhado de passas que, apesar de modestas, adoçam suas vidas. A secagem das frutas era uma técnica que permitia que elas fossem armazenadas por meses ou até anos, dependendo das condições de armazenamento. As frutas eram armazenadas em potes de cerâmica ou seixos de palha, mantidas em locais secos e frescos para preservar sua qualidade. As frutas secas geralmente eram consumidas sozinhas como um lanche. Para os pobres, que muitas vezes tinham acesso limitado às refeições elaboradas, um punhado de passas ou figos secos ofereciam uma rápida injeção de energia para o longo dia de trabalho. As passas e os figos secos eram geralmente adicionados a mingaus ou misturados na massa de pães rústicos. Nono, o queijo. O queijo, conhecido como caseus, era uma das poucas fontes de laticínios na dieta dos escravos. O queijo consumido pelos pobres e escravos era geralmente fresco, feito a partir de leite coalhado de cabra ou ovelha. Ele tinha uma textura macia e um sabor suave e podia ser utilizado de várias maneiras na dieta romana.
Plínio o Velho descreveu os diferentes tipos de queijo disponíveis em Roma, observando que os queijos mais simples e frescos eram os mais consumidos pelas classes trabalhadoras. Virgílio, no poema Moretum, descreve como o queijo era um componente essencial na dieta dos camponeses romanos. Na obra, o personagem principal, Similo, prepara uma pasta simples de ervas e queijo fresco para acompanhar o seu pão. O escritor Columela faz referência à produção de queijo nas vilas rurais, destacando que esse alimento era muitas vezes reservado para os escravos. O processo de fabricação do queijo começava com a coalhada do leite, que era feita adicionando um agente de coalho, como o suco de figo ou vinagre, ao leite fresco. Isso fazia com que o leite se separasse em coalhada e soro. A coalhada era então drenada e compactada em moldes simples, criando pequenos blocos de queijo fresco. Esse queijo fresco podia ser consumido imediatamente ou deixado para curar por alguns dias, dependendo da preferência e das condições de armazenamento. O queijo fresco precisava ser consumido rapidamente, especialmente durante os meses mais quentes, mas em áreas rurais o queijo curado, que durava mais, era uma alternativa comum. 10º, sobras de banquetes. Os escravos domésticos que serviam em casas de famílias romanas ricas geralmente tinham acesso a uma dieta mais variada e, em alguns casos, de melhor qualidade. Isso acontecia, por exemplo, em banquetes. Os banquetes romanos, conhecidos como convívia, eram ocasiões de excessos, onde os ricos e poderosos exibiam seu status através de mesas repletas de carne, peixe, frutas, pães e vinho. Essas festas, que poderiam durar horas ou até dias, geravam uma grande quantidade de sobras, que raramente eram desperdiçadas. Os escravos desses ricos geralmente se alimentavam das sobras das refeições dos senhores, ou recebiam alimentos preparados na cozinha da casa, o que poderia incluir carne, peixe, frutas e pães mais finos. Juvenal, em suas sátiras, menciona as diferenças nas dietas dos escravos domésticos e outros trabalhadores. Ele escreveu: os escravos da casa se alimentam das migalhas dos banquetes, enquanto os camponeses comem o pão duro do campo. Horários comuns das refeições dos escravos. Embora os detalhes específicos dos horários das refeições pudessem variar dependendo do tipo de trabalho e da localização, seja urbana ou rural, havia uma certa regularidade nos horários em que os escravos costumavam comer. Eles começavam o dia com o prândio, ou café da manhã, que geralmente era consumido logo ao amanhecer, antes do início das tarefas diárias, por volta das 6 às 7 horas da manhã. A principal refeição do dia, chamada cena, era geralmente consumida ao final da tarde, por volta das 4 às 6 da tarde. Esse horário variava dependendo do ritmo de trabalho, mas geralmente ocorria após a conclusão das principais tarefas do dia. Em algumas situações, especialmente quando os escravos tinham uma carga de trabalho extensa, ou se os seus senhores eram mais generosos, poderia haver uma pequena refeição noturna chamada vesperna. Essa refeição ocorria após o pôr do sol, por volta das 7 às 9 da noite. A vesperna era geralmente uma refeição muito leve, composta por restos de cena ou por frutas e pão. Não era uma refeição comum para todos os escravos, sendo mais frequente entre aqueles que trabalhavam em ambientes urbanos ou domésticos. Os escravos urbanos que trabalhavam nas grandes cidades romanas, como Roma, Oxia ou Pompeia, geralmente tinham uma dieta um pouco mais variada em comparação com os escravos rurais. Isso se deve ao acesso mais fácil aos mercados urbanos, onde uma maior variedade de alimentos estava disponível, e à proximidade com os centros de distribuição de alimentos. Os escravos rurais que trabalhavam em fazendas, vinhedos e plantações tinham uma dieta mais simples e restrita, muitas vezes baseada na produção local. Eles dependiam praticamente do que era cultivado e produzido na própria propriedade onde trabalhavam. Os escravos que trabalhavam nas minas romanas enfrentavam as condições mais duras e perigosas, e isso se refletia na sua dieta. O acesso a alimentos era limitado e a qualidade era muitas vezes inferior, focando em fornecer o mínimo necessário para manter a força de trabalho. Em suas cartas, Sêneca menciona que, no geral, os escravos eram frequentemente mal alimentados, recebendo apenas o suficiente para mantê-los aptos ao trabalho. Realmente, a dieta dos escravos mostra um pouco a dura realidade que era a vida no Império Romano. Então, se você gostou de conhecer mais sobre como era a alimentação dos escravos romanos,
Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.